Meus irmãos, Allan Kardec, na confecção do Livro dos Espíritos, ele no primeiro livro, são 4 livros, no primeiro livro ele coloca das causas primeiras ou primárias, onde ele vai estudar tudo o que se refere à origem das coisas. Depois, no segundo livro, ele vai falar sobre a vida espírita ou o mundo espírita, onde vai falar sobre tudo que nós precisamos saber sobre os espíritos. E uma das coisas que ele percebeu quando ele entrevistou os espíritos é que os espíritos não são todos da mesma maneira. Cada um está num determinado estágio. Percebeu mais ainda que quanto mais moralizado era o espírito, mais ele tinha liberdade e ele desfrutava de uma felicidade na vida espiritual. Então ele vai lançar no terceiro livro aquilo que é extremamente importante para nós espíritos, que são as leis morais. E nesse primeiro capítulo, que é do terceiro livro, o próprio Kardec vai falar da lei divina ou natural. Eu gostaria de explicar que isso não se trata de uma lei. Nesse primeiro capítulo ele vai explicar quais são as leis. Mas é um capítulo tão rico que vale a pena que nós possamos estudar. Na questão 614, ele vai falar sobre as leis naturais ou as leis morais. Ele vai falar o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos dizem: a natural é a lei de Deus, a única necessária é a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, já na primeira questão, os Espíritos já nos dão uma grande dica. Se nós estamos procurando a felicidade, que nós tenhamos o ensejo de quê? De seguir as leis naturais. Depois, na questão 616, o Kardec pergunta: Deus teria prescrito aos homens uma época aquilo que lhes proibiria em outra época? E os Espíritos falam que sim. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Eu falei a princípio que os Espíritos falaram que sim, mas os Espíritos falaram que não. Que Deus criou todas as suas leis e que essas leis são imutáveis. Diante disso, se as leis de Deus não mudam, para nós espíritas, o milagre não existe. Quando acontece alguma coisa que não pode ser entendido pela ciência ou outra doutrina filosófica, isso é o desconhecimento de alguma lei que a gente não conheceu ainda. Porque se a gente for ver, os bandeirantes, quando eles tomaram contato com os índios, que eles queriam que os índios dessem o ouro para eles, o que eles fizeram? Pegaram a aguardente e colocaram fogo, mostraram para os índios, e falaram: olha o que eu vou fazer com vocês se vocês não me trouxerem o ouro. Os índios falaram: pô, se ele vai pôr fogo no rio, vamos trazer o ouro para ele. Porque os índios ainda não sabiam que aquilo não era água normal, mas sim a aguardente. Então, toda vez que a gente acha que existe um milagre, o que diz Allan Kardec é que é o desconhecimento de alguma lei que a gente ainda não conheceu. Daí na questão 617, as leis divinas, que é o que compreende no seu, o que é que compreende no seu âmbito? E daí os Espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, quando fala das leis naturais, não quer dizer só as leis morais. Todas as leis que regem o universo são leis naturais. E é por isso que nós vamos encontrar alguns profetas, algumas pessoas que vieram com o intuito de divulgar essa lei, de fazer com que as pessoas conhecessem. Moisés é um. O próprio Jesus veio trazer as suas leis. Maomé, o profeta Mohammed, ele vem trazer também as leis. Porque tem pessoas que acreditam que o Islã e o Alcorão é um livro, uma doutrina que só fala para fazer o mal, porque é falta de conhecimento. Porque se nós formos ver o Alcorão, lá tem mensagens extremamente interessantes.
e que não fala que é para você fazer mal para qualquer tipo de pessoa. Agora, a distorção que algumas pessoas fazem do Alcorão é que faz que isso ocorra. É o desconhecimento da lei. Confúcio, lá na China, também ele veio trazer ensinamentos. O próprio príncipe Siddhartha Gautama, ele traz, o Buda, vários ensinamentos. Mas também, Platão veio trazer vários ensinamentos e ele não era religioso, um líder religioso. Era um filósofo. Sócrates, a mesma coisa. Newton também é um cientista que vem trazer as leis naturais, as leis de Deus, que é a lei da matéria. Terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Algumas pessoas confundem essa lei com a lei de causa e efeito, o que não é a mesma coisa. Tudo bem? Porque a lei de ação e reação, toda uma ação gera uma reação, mas a lei de causa e efeito você pode mudar esse processo. Se alguém me agride, eu posso simplesmente não retribuir isso para a pessoa. Porque se nós considerarmos a lei de causa e efeito igual a lei de ação e reação, isso vai ser uma lei de talião. E tem uns espíritas perto da minha casa que eles são tão... que ele fala, olha, se você matar uma pessoa nessa vida, na próxima aquela pessoa vai vir te matar. E daí na outra pessoa você vai e mata ela. E depois da outra, e a gente não vai sair disso, não é verdade? Então não é desse jeito, gente. Na questão 619, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, e os Espíritos dizem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Ou seja, nós temos que pesquisar as leis, porque quanto maior conhecimento nós tivermos, melhor será para cada um de nós. Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Na continuação, os Espíritos vão perguntar, quando é que nós vamos saber todas as leis? Quando nós atingirmos um estado de perfeição. Uma encarnação, a gente consegue fazer tudo isso? Difícil, né? Então é por isso que Deus, na sua bondade e justiça, Ele faz com que nós tenhamos apenas um corpo, mas que o nosso espírito continua sobrevivendo. Esse corpo que eu tenho hoje é um instrumento que eu tenho para tentar adquirir conhecimento. Mas como meu espírito não morre, eu vou ter outros corpos até aprender. Reencarnação é a chave do conhecimento para todas essas coisas. E reencarnação, gente, é igual a carnê das Casas Bahia. Quando você faz uma compra, um sofá, por exemplo, você vai dividir em 36 vezes, não é verdade? Eu sei que vocês compram à vista, mas o pessoal divide em 36. Quando está na 10ª do sofá, você compra uma televisão, mais 36. E depois vai indo, gente. Então, quando às vezes algumas pessoas perguntam, quantas encarnações eu vou ter, ou quantas eu já tive, dá para a gente saber? Não, porque isso vai depender do grau, do aproveitamento que cada um utiliza quando está encarnado. E daí tem aquela questão 621, onde está escrita as leis de Deus? Eu estava conversando com o Coelho e ele me alertou para um detalhe dessa questão, que mais para frente, talvez o Coelho mesmo, ele possa esclarecer. Mas a princípio, onde está escrita as leis de Deus? Os Espíritos falam na consciência. Então a gente quando reencarna, a princípio a gente tem um aplicativo, que é a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. E essas leis que vão fazer com que a gente saiba o caminho certo e que distingua do caminho errado. Na questão 621A, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que revelem-na? O Kardec é danado, né, gente? Ele estava falando com espíritos superiores. Os espíritos falavam uma coisa, ele retrucava. Ele falou, olha, se está na nossa consciência, por que veio trazer de novo? E os espíritos falam, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, as leis. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. E os espíritos falam que
Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados a fim de fazer progredir a humanidade. Então não é muito difícil nós encontrarmos aqueles espíritos que eu acabei citando, como Maomé, como Buda, como Newton, como Sócrates, para que eles venham revelar as verdadeiras leis de Deus. E daí, meus irmãos, na questão 625, é a primeira vez que entra Jesus na doutrina espírita. Porque Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos falam: vede Jesus. E essa questão é extremamente interessante, porque Kardec, ele pede um modelo e guia. O que é um guia? Guia é aquela pessoa que nós temos que seguir. Então Jesus para nós é um guia. Nós temos que seguir Jesus. E modelo a gente tem que copiar. Então para nós espíritas, Jesus é o modelo que nós temos para que a gente possa evoluir. Mas a gente pode seguir, a gente pode copiar alguém se a gente não conhece essa pessoa? O pessoal conhece Jesus, gente? O que vocês acham? Bom, primeiro, se eu estivesse andando lá perto da minha casa e chegasse esse homem perto de mim, eu falaria o quê? Jesus é o Senhor, nossa, que maravilha, consegui encontrá-lo. No entanto, estudiosos da ciência falam que esse Jesus é europeu. Que ele jamais, ou muito provavelmente, ele não teria essa forma. E eles fizeram mais ou menos como que Jesus poderia ser. E Jesus seria desse jeito. E se eu encontrasse um sujeito desse, perto da minha casa, e ele falasse assim: olha, Fábio, se alguém te pedir a tua camisa, você tem que dar a calça também. Eu já ia tirando o relógio, na verdade. Fala: bom, já que você está pedindo, eu vou dar tudo. Percebam, gente, que as pessoas, até na imagem de Jesus, ela tem um desconhecimento. Ou seja, já tem um certo preconceito até na imagem de Jesus. Para vocês é tranquilo se aparecer essa imagem representando Jesus? Então, como é o nosso modelo e guia, então nós precisamos conhecer. Então, logo quando eu era pequeno, sem nenhum tipo de crítica, falaram para mim que Jesus é Deus. Mas lá na questão 625, os Espíritos falam que ele não é Deus. E o próprio Jesus nunca falou que ele era o próprio Criador. Porque em João 4,34, Jesus afirmou: meu alimento é fazer vontade daquele que me enviou e levar a cabo a sua obra. Percebam-se que ele está sempre abaixo, ele se coloca abaixo do Criador. Eu vos afirmo, e esta é a verdade: o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Em João: se me amasseis, vos alegraríeis de que eu vá ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus em algum momento se coloca na mesma posição de Deus? Em nenhum momento, gente. E nos 4 evangelhos, em 54 vezes, Jesus se coloca como filho do homem, ou seja, filho de Deus. 21 vezes é o filho de Deus e 22 vezes o enviado de Deus. Então, para nós espíritas, é claro que a gente respeita todas as religiões, Jesus não é Deus. E a gente não encontra nos evangelhos nada que ele fale que ele é o próprio Deus. É porque, meus irmãos, em todas as civilizações sempre existiram trindades universais. Então, para o pessoal que fala que Jesus é Deus, fala que Deus é 3 em 1. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Mas, para os hindus, a Santíssima Trindade é Brahma, Shiva e Vishnu.
Para os egípcios é Osíris, Ísis e Horus. Para os babilônios é Ea, Star e Tamus. Para os gregos é Zeus, Demétrio e Dionísio. Para os assírios é Baal, Astarte e Adonis. Para os persas é Osmude, Arimã e Mitra. Para os celtas é Voltã, Friga e Dinar. Para os druidas é Tulac, Fã e Moloc. Para os caldeus é Anu, Ea e Bel. E para a Escandinávia é Odin, Freva e Thor. Então percebam que todas as civilizações sempre têm uma Santíssima Trindade. E Jesus não escapou disso. Tá bom? Consideraram Deus. Outra coisa que eu sempre ouvi falar era que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Já ouviram falar isso, gente? E, para quem fala isso, insiste em deixar esse Deus, esse Jesus, na cruz, sangrando, esfolado. Eu fui pesquisar o porquê que eles falavam que Jesus é o Cordeiro de Deus. É que no Antigo Testamento existia um ritual para quando uma pessoa tivesse algum pecado, que ela pegasse um cordeiro e levasse até um templo, e num ritual eles sacrificavam o cordeiro, e o sangue do cordeiro redimia os pecados da pessoa. E falaram depois que Jesus é o cordeiro que Deus ofereceu para que ele fosse todo esfolado, que fizessem com ele o que quisessem, para que ele tire os nossos pecados. No entanto, existem algumas passagens que não correspondem a isso. Porque Jesus fala, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo bem? Em nenhuma passagem dá para perceber que Jesus falou, olha, podem pecar que eu vim aqui para tirar o pecado de vocês. Para a doutrina espírita, a paixão de Jesus foi um espírito de primeira grandeza encarnar no meio da gente, para trazer ensinamentos que muitas vezes as pessoas não seguem. Muitas vezes as pessoas não seguem. E ele trouxe todos esses ensinamentos que a maioria das pessoas não seguem e acharam que ele morreu daquela maneira para eles ficarem tranquilos. Tá bom? Então, para nós, espíritas, volto a dizer, com todo respeito às outras religiões, mas para nós, espíritas, Jesus não é o Cordeiro de Deus. Jesus era uma pessoa triste ou uma pessoa alegre? O que vocês acham? Porque quando a gente vê quadros, como que é a expressão de Jesus? Está triste, não é verdade? Tem uma passagem do Evangelho onde Jesus, ele foi convidado, aliás não Jesus, mas Maria, mãe de Jesus, foi convidada para um casamento, as bodas de Caná. Eu não sei se vocês sabem, mas na época de Jesus, quando tinha um casamento, esse casamento durava mais ou menos de 2 a 3 dias. Por quê? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, na verdade. Você ia convidar o pessoal, se demorasse 2, 3 horas, até o pessoal sair de onde eles estavam até chegar, às vezes a festa tinha acabado. E quando eles matavam o bezerro para fazer a carne, não tinha geladeira, então precisava consumir tudo naquele dia. A Maria foi convidada para essa festa. E Maria fez uma coisa que o pessoal hoje em dia não gosta muito. Ela levou o filho para a festa e o filho ainda levou mais 3 amigos, não é verdade, gente? Quando vocês convidam alguém para uma festa, a pessoa chega com 4 pessoas a mais, geralmente a pessoa não gosta muito. E quando estava lá no meio da festa, estava todo mundo tranquilo, a festa correndo, Maria começou a ouvir um burburinho. Naquela época acreditavam que se acabasse o vinho, isso trazia má sorte para o casal. E Maria, ouvindo, percebeu que o vinho tinha acabado. E naquela época, como na época de hoje, geralmente o pessoal dá a bebida principal no começo, não é verdade? E depois, quando o pessoal já estava meio alto, então primeiro o vinho
de boa qualidade. Depois, chapinha, não é verdade? Você oferecia chapinha para todo mundo. Acabou o vinho. Como tinha acabado o vinho, Maria chegou, vira para Jesus e fala: filho, isso aí não está descrito no Evangelho, tá? Eu estou imaginando a cena. Filho, acabou o vinho. E Jesus falou: mãe, o que eu tenho a ver com isso? E Maria falou assim: ah, filho, quebra o galho da mamãe, vai. E Jesus fala: Maria, não é chegada a minha hora. Jesus não ia fazer nada naquela festa. Mas mãe é mãe, não é verdade? E quem vai negar um pedido de Maria? Daí Maria fala para os garçons: olha, façam tudo o que ele mandar. E Jesus fala: tragam-me bilhas d'água até aqui para mim. Se eu sou o garçom, o milagre não acontecia lá, gente. Ou a transformação, não é verdade? Porque eu acabei de falar que milagre não existe. Porque eu já ia perguntar, vai falar o que para Jesus? Amigão, água a gente já tem, o que já está faltando é vinho, não é verdade? Mas ninguém contestou. Foram lá buscar o bilhas d'água. E Jesus vai lá e transforma a água em vinho. E diz no Evangelho que nunca na Galileia tomaram um vinho tão gostoso como aquele. Até quem estava na festa falou: olha que festa interessante. Geralmente servem as melhores bebidas no começo e nessa festa fizeram ao contrário. Deixaram a melhor bebida para o final. Agora, eu contei tudo isso para quê, meus irmãos? Como que vocês acham que Jesus se portava numa festa de casamento? Você acha que ele ficava sentado falando: olha como que dança aquela? Ai. Olha, está tomando vinho. Ai, meu Deus. Vocês acham que era desse jeito? Jesus era uma pessoa extremamente sociável. Porque uma pessoa, para ela divulgar a sua mensagem, ela tem que ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que todas as outras gostem, gente. Porque se eu falo: como que é teu nome, moça? Como? Alessandra. Se eu falar assim para você: ai, Alessandra, olha, você tem que ser para cima, você tem que acreditar em Deus que tudo vai dar certo. O que você vai pensar? Você não dá conta nem de você, o que você está querendo ensinar para mim? Não é verdade, gente? Jesus, ele era sociável. Uma pessoa que tem que passar ensinamentos, ela não pode ser uma pessoa triste. Então, meus irmãos, creio eu, e segundo o relato evangélico, as crianças gostavam muito de Jesus, e criança não mente, vocês sabem, não é verdade? Para as crianças gostarem de Jesus, gente, Jesus tinha que ser uma pessoa bastante agradável, uma pessoa de bom humor, porque senão não ia adiantar nada. As pessoas não o seguiriam. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Tem uma passagem que Jesus, dizem que Jesus estava vendo os mercadores do templo. E que ele pegou o chicote e saiu dando chicotada em todo mundo, chutando as gaiolas e tudo mais. As gaiolas eram do pessoal que comprava justamente para o sacrifício. Eu pergunto para vocês, eu sei que tem vários expositores, até expositores espíritas, que procuram explicar isso, mas não me convence, gente. Jesus usando de violência para alguma pessoa, isso não me convence. Alguém acredita que Jesus agrediu alguém? Porque se quando ele fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, se eu estou naquela época, eu ouço Jesus falando isso, e depois eu vejo ele chicoteando todo mundo, eu falo: quem está falando de manso e pacífico? Acredito sim que deva ter o quê? Moralmente, Jesus tinha bastante moral para chegar e falar para todo mundo para que acabasse com aquele comércio lá. Mas Jesus, utilizar da violência contra alguma pessoa, é espírito perfeito, gente, espírito puro. Já ouviram falar do Gandhi? Mahatma Gandhi? Já ouviram falar? Ele libertou a Índia, sendo agredido e sem jamais revidar. Um soldado vinha na cara do Gandhi, dava um tapa, ele olhava com amor para o soldado. Dava outro tapa, ele olhava com amor. No terceiro tapa, o soldado achava que já estava batendo no pai dele. Gandhi jamais revidou nenhum tipo de violência, mas Jesus, que é espírito puro, pegou um chicote e chicoteou todo mundo.
Vocês estão me olhando feio, não é verdade? Vocês estão estranhando o que eu estou falando, não é verdade? Mas a nossa doutrina, ela permite que a gente possa, pelo menos, pensar nesse tipo de coisa. Quem fala bem-aventurados os mansos e os pacíficos, não pode usar de violência, gente. Senão, o ensinamento não traz a verdade. Dizem que Jesus, antes de ser capturado, ele foi no Getsemane e ele pediu para os discípulos ficarem tomando conta que ele ia orar. E daí, no meio da oração, ele vira e fala assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. E dizem que Jesus teve medo de morrer. Alguém acha aqui que Jesus teve medo de morrer? Porque pessoas falam assim, mas ele estava encarnado, ele estava como um homem, e todo homem tem um medo de morrer. Pode ser que essa tese seja até aceita. Mas é engraçado que o pessoal fala que Jesus teve medo de morrer, só que Pedro, que o negou 3 vezes, e depois nunca mais negou Jesus, ele foi preso, foi espancado. E ele não teve medo de morrer, Pedro. Quando falavam que Pedro ia ser crucificado, o que Pedro disse? Porque Pedro foi crucificado. Ele falou, mas eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Se vocês vão me crucificar, me crucifique de cabeça para baixo. Ele não teve medo de morrer. Paulo de Tarso, já ouviram falar sobre Paulo? Paulo de Tarso era Saulo, que perseguia os cristãos. Um dia ele estava indo para a estrada de Damasco e ele viu uma pequena luz de Jesus e aquela luz o deixou cego, ele caiu do cavalo. Acho que o termo cair do cavalo vem de Paulo de Tarso, na verdade. Ele caiu do cavalo, daquela luz uma voz sai e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele no chão fala, quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. E Paulo, antes era Saulo, aí ele já se torna Paulo, ele vira e pergunta, que queres que eu faça, Senhor? Ele já muda todo o conceito. E Jesus fala o quê? Vá para Damasco. Mas sabe o que Paulo estava fazendo, indo para Damasco fazendo o quê? Ele ia capturar Ananias para matar. Jesus recomenda que Paulo vá até Damasco, Paulo vai para Damasco. E Jesus aparece em sonho para Ananias. E fala, Ananias, nós precisamos ajudar o nosso irmão, porque Paulo continuava cego. E adivinha quem que Jesus falou para Ananias ir ajudar? O doutor da lei, Saulo de Tarso. E Ananias, na fé que ele tinha, ele foi. É a mesma coisa, meus irmãos, hoje em dia, Deus sonhar com Jesus, ele falou, Fábio, é necessário que você pegue a tua camisa do Palmeiras e vá no meio da Gaviões da Fiel. O que eu ia fazer? Isso não é Jesus não, né, gente? Isso não pode ser. Mas Ananias foi, e o próprio Ananias foi lá e curou Paulo. E a partir daí, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo passou todo tipo de coisa. E quando ele foi condenado à morte, tranquilamente ele foi para a morte. O soldado, quando levantou, titubeou ao perceber a tranquilidade que Paulo estava diante da morte. E Paulo de Tarso vira para o soldado e falou, soldado, pode fazer a tua obrigação, porque a minha já está completa. E Paulo foi decapitado. Paulo não teve medo de morrer. Pedro não teve medo de morrer, mas o pessoal acha que Jesus teve. E quantos cristãos não eram capturados? Eram jogados às feras no Coliseu, e todos eles saíam cantando hinos, porque eles acreditavam que o que estava para vir era uma coisa melhor. Os cristãos não tiveram medo de morrer, mas o pessoal acha que Jesus teve. Tá bom? Vocês estão muito chateados comigo ou não? Não? Então a humanidade segue Jesus? Então um dos ensinamentos de Jesus é assim, olha, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas,
que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. O pessoal aprendeu o ensinamento de Jesus? Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, se eu chego na esquina e começo a falar de Jesus, gritar e falar um monte de coisa, tudo assim, se a minha intenção é querer me aparecer para todo mundo, eu já ganhei o que eu queria. Eu não queria me aparecer, eu não queria demonstrar que eu era bonzinho ou que era melhor que os outros, eu já ganhei minha recompensa. É isso que está falando. Mas, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, o ensinamento de Jesus que a gente não tem que ficar fazendo alarde quando a gente for falar das coisas de Deus. Tá bom? Não cuideis de pedir muito as vossas preces como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Vocês já viram gente assim, gente? Que pede, parece aquelas crianças mimadas. Jesus está falando que não precisa pedir muito. E a doutrina espírita fala que a verdadeira prece tem que ser bem feita, não adianta repetir. Mesmo porque, se você estiver repetindo prece, e essa prece sair da tua boca, mas não sair do teu coração, está perdendo tempo. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, segundo Jesus, não adianta ficar pedindo, fazendo preces multiplicadas. Olha só isso aqui, gente. Não ajuntei para vós tesouros na terra, que a ferrugem e a traça corroem. Isso aí quem falou foi Jesus. Não se pode servir a Deus e a mamon. Todo mundo sabe o que é mamon? É aquilo que a gente compra na feira? Não, né? Mamon é um deus pagão que representava a riqueza. E Jesus fala que não dá para servir a Deus e a mamon. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não sei nem se eu já contei aqui, Jesus estava reunido com seus discípulos e chega um jovem rico para ele e fala assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus já responde assim: bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é só meu Pai que está no céu, mas mestre eu sou. E vira para aquele jovem e fala: segue as leis. Aquele jovem fala: quais leis, Senhor? E Jesus cita os mandamentos, alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Aquele jovem vira para Jesus e fala: ah, Senhor, mas isso eu já faço. Eu fico imaginando que aquele jovem estava esperando o que de Jesus? Ah, você já faz? Ah, então você vai ter a vida eterna. Jesus muda o conceito e fala: se queres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. Como é o nome daquele jovem? Ninguém sabe. Ele não voltou mais. Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus falou: Mateus, vem e me segue, ganhava dinheiro. Mateus seguiu Jesus e o nome de Mateus é repetido até hoje. Mas aquele jovem perdeu uma oportunidade dourada, porque ele foi convidado pelo próprio Jesus. E eu às vezes me coloco no lugar daquele jovem. Imagine se eu tivesse ficado na Mega Sena essa semana. E eu viesse aqui com meu amigo Coelho, com vocês, numa felicidade. E quando eu estivesse saindo aqui, eu encontrasse Jesus. Ele falava: Fábio? Eu falei: oi, mestre, é o senhor? Sim. Ai, mestre, que felicidade, eu vim aqui, ó, ver os meus amigos e tudo mais. Essa semana está muito boa para mim, ainda de quebra encontro o senhor, mestre. E Jesus falaria o que para mim? Fábio, você quer me seguir? Eu ia falar o quê? Claro, agora, senhor. Você quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei: lógico. E ele viraria para mim e falaria assim: você ganhou na Mega Sena, né, Fábio? Eu ia falar: ganhei, senhor. E Jesus falaria o que para mim? Pega todo o teu prêmio da Mega Sena, dá para os pobres e vem e me segue.
Eu julguei aquele jovem, mas nessas condições, eu ia ser igual ao jovem. E obviamente que a espiritualidade nos diz que a gente não tem que pegar todos os nossos bens e entregar para os pobres, que a gente só vai ser mais um pobre no mundo. O que a gente tem que evitar é o quê? É o apego demasiado à matéria. É isso que Jesus está falando. Tudo bem? Ainda vamos naquele tópico se a humanidade segue Jesus. Jesus fala, amai o seu próximo como a si mesmo. O pessoal tem amado o próximo, gente? Então, meus irmãos, esse padre aqui, olha, parece que foi semana passada, invadiram a igreja, defecaram na igreja e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e fizeram barbaridades com a imagem. E esse padre, a imagem dele é chorando. Na Bahia existem alguns religiosos que atacam quem não é da sua religião. Se é do candomblé, se é da Umbanda, o pessoal está sendo atacado. Isso não foge um pouco do amar ao seu próximo como a si mesmo? Essa imagem foi no Nordeste. Outra imagem católica, que pessoas de outras religiões cristãs vão lá e quebram a imagem. Será que é esse ensinamento de Jesus? Será que foi isso que ele ensinou? Pessoas utilizando o nome de Jesus para querer criticar outras pessoas, gente. Só porque não concordava. E Jesus sempre teve a oportunidade de estar com aqueles menos favorecidos, aqueles que eram vítimas de preconceito na sociedade. Determinada passagem, Jesus estava descendo para Jericó. E em Jericó tinha um sujeito chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. E os judeus não gostavam de quem cobrava impostos. Achavam que era ladrão. Hoje em dia não tem problema a gente pagar imposto, não é verdade, gente? Todo mundo fica tranquilo. Mas naquela época o pessoal tinha ojeriza para quem cobrava impostos. Zaqueu, como tinha baixa estatura, sabia que Jesus ia passar por lá, ele sobe numa árvore. E Jesus vinha caminhando quando ele se deparou com aquela cena, um sujeito em cima de uma árvore. Zaqueu, apesar de ter muito dinheiro, provavelmente, como as pessoas julgavam como ladrão, consideravam como ladrão, provavelmente era vítima de preconceito daquela sociedade que estava lá. Jesus, olhando, parou, e o povo já de trás começou a falar o que para Jesus? Mestre, é bandido, é ladrão, vamos embora. E Jesus vira para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje eu preciso ficar na tua casa, desce. E Zaqueu desceu. Várias pessoas falando o quê? Jesus, você vai se queimar. Você está andando com um ladrão. E Jesus vai lá. Eu acho que Zaqueu muito feliz pela presença, porque ele não estava sendo vítima de preconceitos por Jesus. Em determinada passagem ele fala, olha Senhor, eu vou devolver tudo que eu arrecadei erroneamente, e para aquela pessoa que eu prejudiquei, eu vou dar 4 vezes mais o valor que eu arrecadei. Jesus nunca teve preconceito com ninguém, gente. Por que as pessoas estão tendo preconceito agora? E evocando o nome de Jesus para isso? As pessoas não confiam em Jesus, gente. As pessoas confiam, sabem em quê? Em horóscopo. Tem gente que olha horóscopo. Como que se diz? Quando você faz determinada coisa, para se dar bem, colocar a ruda atrás da orelha. Simpatia, o pessoal acredita em simpatia. Tem um sujeito que tem um pé de coelho, eu falo, dá sorte, eu falei, pro coelho não deu, né? O coelho aqui tem 2, na verdade. Pro coelho não deu, porque se ele perder o pé... Eu moro numa cidade, eu não sei se vocês já ouviram falar, no litoral é um pouco deserta a praia, chamada Praia Grande, já ouviu falar? Na Praia Grande, gente,
da semana do Natal até o Ano Novo, para você chegar na praia, você tem que chegar lá mais ou menos 8 horas. Porque se você chegar, para você conseguir pôr a cadeira, tudo, você chegar às 9, você já tem que ficar só sentado. Chegar às 10 horas, você tem que tomar sol de pé, porque não tem lugar, de tanta gente. Uma vez eu estava lá, e no guarda-sol do lado, tinha umas mocinhas conversando, como elas iam passar o Ano Novo. E uma virou e falou assim, eu vou pôr um vestidinho branco, porque é o vestido, eu vou pôr um macacãozinho branco, eu vou de branco. E eu estava imaginando, poxa, que legal, não é verdade? Interessante isso aí. Muito interessante, né? A pessoa, o branco representa a paz, então a pessoa quer entrar o ano com paz. Até que uma falou, que cor de lingerie que você vai usar? Eu achei meio estranho. Uma falou que ia com uma lingerie amarela. Alguém sabe por quê? Outra falou que vai de branco, outro falou que vai de vermelho. Amarelo significa o quê, gente? Dinheiro, não é verdade? O pessoal acredita nisso, gente. Que na virada do ano, se passar com uma lingerie amarela, vai ganhar dinheiro. Meus irmãos, se isso fosse verdade, eu passaria de lingerie amarela na virada do ano, não é verdade? Mas não vai trabalhar para ver. Então as pessoas acreditam em determinadas coisas, mas muitas vezes não confiam em Jesus. Tudo bem? Voltando aqui ao conhecimento da lei natural. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Kardec falou, se Jesus já veio trazer todas as verdades, por que vocês estão vindo de novo? E os Espíritos falam, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. E preciso, pois, explicar, desenvolver essas leis, tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, na época de Jesus, Jesus tinha que falar em parábolas. Os Espíritos falam, olha, nós viemos trazer de uma forma aberta todos os ensinamentos que Jesus trouxe. Na questão 630, o Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Uma boa pergunta, não é verdade? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar às leis de Deus, e fazer o mal é infligir essa lei. Então, se o bem, segundo a espiritualidade, é tudo aquilo que vai de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Onde estão sendo escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então não dá para errar. Questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz bem quando na realidade está fazendo mal? Ou seja, o Kardec fala, olha, tem sujeito que acha que quer fazer o bem para o outro e acaba fazendo mal? Dá para acontecer isso? E os Espíritos falam assim, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganarei. Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para ti mesmo. Não tem jeito de você errar quando você passa por isso. E na questão 642, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Porque da questão 113 tem a escala espírita. E lá uma das classificações que o Kardec fala é de espírito neutro. Aquele que não é tão bom para fazer o bem e nem tão mal que faça o mal. Eu acho que eu estou nessa daí, sabe, de espírito neutro. Eu poderia fazer mais bem ainda do que eu faço, mas, no entanto, eu evito fazer o mal para quem quer que seja. E eu estava pensando, sou um espírito neutro, acho que eu estou numa boa média. Daí o Kardec pergunta, será suficiente não fazer o mal? E a resposta dos espíritos são agressiva. Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de... Depois que eu li essa resposta, falei, acho que não é tão bom não ser espírito neutro, não é verdade? Tem que dar uma melhorada.
Essa questão eu acho interessante. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Ou seja, se ele nasce numa comunidade onde existem várias pessoas que lidam com crime, que mexem com vícios e tudo mais, isso para ele não se torna mais difícil? E os Espíritos falam, o arrastamento sim, irresistível? Não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podem encontrar grandes virtudes. São os espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, por mais que a pessoa se diga, ó, estou num ambiente terrível e tudo mais, é um arrastamento difícil muitas vezes para você conseguir ir contra, mas dá. Dá, segundo a espiritualidade, dá. E daí, na questão 648, o Kardec pergunta, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E ele vai falar, essa divisão das leis de Deus em 10 partes é a de Moisés, que pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-las, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual considera o assunto. A última lei é a mais importante e é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras, ou seja, a lei de justiça, amor e caridade. Quais são essas leis? Lei de adoração. Na questão 659, Allan Kardec pergunta o que consiste, o que nós devemos fazer no momento da prece. Os Espíritos falam, louvar, pedir e agradecer. Nós podemos fazer isso. Nesse capítulo da lei da adoração, os Espíritos falam que a gente não precisa estar em determinado local para poder adorar a Deus. Qualquer lugar que nós estivermos, nós estaremos adorando se a gente estiver em contato com o Criador. Então você pode adorar a Deus no teu trabalho, na casa espírita, dentro da tua família, em todos os lugares. Muda o conceito nessa lei de adoração. Depois, lei do trabalho. Os Espíritos falam que todo trabalho útil é um trabalho. Então, muitas vezes, se você está vendo uma pessoa que ela está meio cabisbaixa, meio triste, às vezes um sorriso que você dá já é um trabalho, porque se você está fazendo alguma coisa em benefício daquela pessoa. Não, os Espíritos não falam só do trabalho onde a gente vai adquirir bens materiais, mas qualquer coisa que nós estivermos fazendo, que é por benefício de alguém, é um trabalho. Depois, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Destruir é errado, gente? Não. O problema é quando as pessoas destroem mais do que devem. Hoje mesmo eu destruí um bife à milanesa na hora do almoço, não é verdade? Uma salada eu destruí, porque eu preciso comer. Então, isso consiste a destruição. Depois vem a lei de sociedade. Todos nós precisamos viver em sociedade para que a gente possa adquirir conhecimento. É por isso que logo depois vem a lei do progresso. Por mais que nós queiramos enterrar a marcha do progresso, a gente não vai conseguir. Depois vem lei de liberdade, depois vem lei de igualdade, onde lá os Espíritos falam que homens e mulheres eles são iguais, apenas com deveres diferentes. E na questão 811 é interessante, porque o Kardec pergunta, olha, a gente pode pegar toda a riqueza do mundo e distribuir entre todos os habitantes? Os Espíritos falam, olha, pode até fazer isso. Eles não falam isso, mas eu estou interpretando, tá? Mas no outro dia, já vai ter gente mais rica do que outra. Porque tem pessoas que seguram mais o dinheiro, tem outras pessoas que são totalmente despojadas. Então, é uma utopia fazer isso. Mas os Espíritos falam que não adianta, porque tem pessoas que são ligadas às coisas materiais e outras pessoas que não. Umas têm mais facilidade. Depois, lei de liberdade. Na questão 842, o Kardec pergunta, diante de tantas doutrinas, qual é aquela que nós podemos reconhecer que é a detentora da verdade? E os Espíritos, resumindo, eles falam, é aquela que
fazem mais homens de bens, menos hipócritas, e que não fazem divisão entre os filhos de Deus. Então, uma doutrina que divide os filhos de Deus, que fala, não, você é tal, para a doutrina espírita, isso não é uma doutrina que deva levar muito conhecimento. E depois, lei de justiça, amor e caridade. Na questão 886, Allan Kardec pergunta, o que quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus? E para nós sermos caridosos, nós precisamos de 3 qualidades. Benevolência para com todos. Benevolência é o quê? Vontade de fazer o bem. Indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência é uma doçura interior para perceber que outras pessoas podem errar e que a gente tem que ter essa doçura. E perdão das ofensas. Sempre a gente tem que perdoar. Mesmo porque no mundo de provas e expiações, não tem outro jeito. Muitas vezes nós somos julgados erroneamente. Eu não sei se eu contei aqui, às vezes eu tento marcar, mas eu não sei se eu contei essa história aqui, porque eu conto em vários lugares, que muitas vezes a gente tem que perdoar mesmo. Uma vez, meu pai tinha um bar lá em Guarulhos, e eu trabalhei no sábado à noite, como ele tinha um evento, eu trabalhei o sábado à noite todinha. E eu cheguei na minha casa, era no domingo de manhã. No domingo de manhã, cansado de ter trabalhado, e daí eu fui deitar. Eu deitei umas 6 horas mais ou menos, quando deu umas 7h30, eu acordei com uma dor que eu não sabia onde que estava localizada a dor. Era uma dor terrível. Chamaram uma pessoa, me colocaram no carro e falou, para onde você vai? Eu falei, olha, entra no primeiro hospital que vocês encontrarem. Meu primo já tinha tido um ataque do coração e ele falou que antes de ter o ataque, a mão dele começou a formigar. E a minha mão estava formigando. Eu falei, pronto, eu vou morrer. E o primeiro hospital que me levaram foi o Hospital Padre Bento de Guarulhos, que é do SUS. Alguém que já foi no Hospital do SUS em Guarulhos? Num domingo de manhã? Cheguei lá, estava cheio de gente, maca no corredor. Eu virei para a enfermeira e falei, enfermeira, pelo amor de Deus, estou morrendo de dor, deixa eu passar na frente. E ela falou, pode ficar tranquilo, todo mundo está com dor aqui, espera a tua vez. Bem caridosa. Eu falei, tá bom. Eu entrei na sala da médica para me examinar e a médica começou a me dar uns karatezinhos assim, meu corpo já estava todo dolorido, eu nem senti nada demais. Mas quando ela me deu um karatê aqui assim, gente, foi uma dor terrível. Ela diagnosticou que eu estava com cólica renal. Alguém já teve cólica renal aqui? Falaram que é a dor pior que a dor do parto. Se dependesse de mim, acabava a reencarnação. Não é verdade, gente? Porque é uma dor terrível. O que ela me fez? Colocou numa maca, colocou soro na minha veia e colocou Buscopan. Então, quando a medicação foi fazendo efeito, a dor foi diminuindo. E eu estava no corredor, numa maca. Conforme a dor foi passando, eu fui meio que adormecendo. Sabe quando você fica meio que acordado, meio que dormindo, assim? E eu tive hepatite. Com 15 anos, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Me faz mal se eu beber bebida alcoólica. Eu estava lá na maca, meio que acordado, meio que dormindo, quando de repente 2 senhoras se aproximaram da minha maca. Uma virou para a outra e falou, nossa, um moço tão jovem. Que judiação. E a outra falou, pois é. Olha só o que a cachaça não faz com a pessoa, não é verdade, gente? E eu não bebo. Aquela mulher me julgou? Julgou. Mas sabe por que eu perdoei na hora? Porque a dor estava passando. Podiam falar o que bem entendesse para mim. Eu percebi que perdão, gente, o que dizem os Espíritos, perdão é quando você deixa de ter orgulho, quando você tem uma coisa muito melhor para se preocupar do que essas coisas banais do dia a dia. Tudo bem? Essas são as leis divinas e merece um estudo. Porque uma coisa é certa, estudando essas leis, rapidamente nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção e pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana.